O cânon do Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem, no Novo Testamento também aconteceu assim. O cânon ele foi escrito de uma maneira gradualmente, aonde de acordo com o que foram escritos foram se acrescentando. Isso levou aí para se formar o cânon do Novo Testamento, se levou apenas 2 gerações, quase 100 anos, para que fosse formado. No ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. Agora, o que demorou foi o reconhecimento canônico dos mesmos. A igreja ela era muito criteriosa na época, então precisavam haver provas irrefutáveis da inspiração divina. Então gerou-se grandes debates justamente para que pudesse haver a confirmação da inspiração divina nesses livros do Novo Testamento. Agora, outra coisa que motivou a demora na canonização dos livros do Novo Testamento foi que surgiram escritos heréticos, com a pretensão de que fosse de autoria apostólica. Então, esses livros, que nós chamamos os livros apócrifos do Novo Testamento, foi idêntico ao que aconteceu nos tempos de encerramento do cânon do Antigo Testamento. Então, se levantaram aí alguns livros, então por isso houve essa demora para que pudesse ter essa avaliação criteriosa do que era inspirado e do que não era inspirado por Deus. Haja visto que, para que seja um livro de regra, fé e prática para a nossa vida, precisa ser inspirado, amém? Precisa ser direcionado por Deus. Se não é direcionado por Deus, não serve para a nossa vida, tá? Então, vamos falar dos livros apócrifos aqui, que não são livros de normas, de regras de fé e prática para a nossa vida. São livros que vão falar um pouco de história. A gente vai falar um pouco aqui sobre ele mais tarde. Então, a formação do cânon do Novo Testamento, ela prossegue o seguinte: a ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como nós temos atualmente em nossas Bíblias, ela vem da Vulgata, e ela não leva em conta a sequência cronológica. Vamos dispor aqui a seguir para você poder entender. Olha, as epístolas paulinas foram os primeiros escritos do Novo Testamento. São 13 as epístolas paulinas, de Romanos a Filemon, e foram escritas entre 52 e 67 depois de Cristo. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é 1 Tessalonicenses, escrito em 52 depois de Cristo. 2 Timóteo, ela foi escrita em 67 depois de Cristo, pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Esses livros foram também os primeiros a serem aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos de Paulo de escrituras, título aplicado somente o quê? A palavra inspirada por Deus. Vamos lá, em 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, nós vamos encontrar essa citação de Pedro aí, falando sobre o apóstolo Paulo, chamando os escritos de Paulo de escrituras. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas em 63 depois de Cristo, ao fim dos 2 anos da primeira prisão de Paulo em Roma. Atos 28, 30. Tá bom, queridos? A narrativa dos evangelhos, estes, a princípio, foram propagados oralmente, tá? O evangelho foi propagado, a princípio, oralmente. Não havia perigo de engano, de esquecimento. Por quê? Porque era o Espírito Santo quem lembrava tudo. E então o Espírito Santo é infalível, Romanos capítulo 14, 26. Então, os sinópticos foram escritos entre 60 e 65 depois de Cristo. Marcos foi escrito em 65 e em 1 Timóteo 5,18,
Paulo, escrevendo em 65 depois de Cristo, cita Mateus capítulo 10, versículo 10, o famoso texto, né, lá em Mateus 10, 10. O Evangelho de João, então, foi escrito em 85, tá bom? Tá? Foi escrito em 85 depois de Cristo. Entre os escritos dos Evangelhos de Lucas e João, foram escritas quase todas as epístolas. Entre, então, Lucas e João, todas as epístolas praticamente foram escritas dentro desse período. Nota-se que Paulo chama o Evangelho de Mateus e Lucas de escritura, ao citá-lo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Então, o original dessa citação está lá em Mateus capítulo 10, em Lucas 10, Mateus 10, 10, Lucas 10, 7. Nós vamos ver aí as citações aí, tá bom, queridos? Eu estou evitando ler os textos, amados, porque são muitos textos. Então, você possa aí, no decorrer do seu estudo, desse vídeo, você pode pausar, ir lá e pegar esses textos e dar uma conferida, tá bom, queridos? É para agregar aí o teu conhecimento. As epístolas de Hebreus ajuda, por exemplo, Judas, todas as epístolas que vão de Hebreus até Judas foram escritas entre os anos de 68 e 90 depois de Cristo. Quanto à autoria das epístolas aos Hebreus, só Deus sabe de fato. Conjectura-se que foi Lucas, tá bom? Mas só Deus realmente que sabe quem foi aí a autoria, de quem foi a autoria da Epístola dos Hebreus. Foi inspirada por Deus, mas quem foi o homem, só Deus sabe, tá? Há essa conjectura de ser Lucas o escritor, mas eu não posso afirmar isso para você. Já Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no ano de 96 depois de Cristo. Durante o quê? O reinado do imperador romano Domiciano. Tá bom? Domiciano. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Esse é o X da questão. Esse debate para justamente afirmar a veracidade da inspiração divina. Houve muita relutância, por exemplo, quanto às epístolas de Pedro, de João, de Judas e até mesmo do livro de Apocalipse. Tudo isso não somente revela o cuidado da igreja, mas também o quê? A responsabilidade que envolvia a canonicidade dos escritos sagrados. Por que precisa disso? Porque, queridos, para servir de regra de fé e prática, realmente precisa ser algo inspirado por Deus. Então, antes do ano 400 depois de Cristo, todos os livros estavam aceitos. Em 367, por exemplo, Atanásio, patriarca da Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos idênticos aos dos que nós possuímos nos dias de hoje. Essa lista, então, ela foi aceita pelo concílio de Hipona, na África, em 393. Bem, é interessante também a gente observar que existem livros citados no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, que são desaparecidos. Que são desaparecidos e até agora não se encontrou. Então está por conta de Deus quando Ele quiser fazer, revelar, né? Por exemplo, o que nos sugere lá a leitura no texto sagrado de 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, Colossenses 4, 16, Atos 20, 35, são livros aí que são citados, mas nós não encontramos, não há registros desses livros em algum lugar. Estão aí perdidos, desaparecidos, até o dia que Deus permitir com que sejam encontrados, se é que Deus quer que sejam encontrados. Amém? Próximo ponto aqui para a gente poder analisar é o reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento.
o reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu aonde? Ocorreu no terceiro concílio de Cartago, no ano de 397 depois de Cristo. Nessa ocasião, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, eles foram reconhecidos e aceitos como canônicos, ou seja, inspirados por Deus, que servem como métrica, como vara de medir, que a gente possa ter como regra de prática e fé para as nossas vidas. Como se vê hoje, então, houve um amadurecimento aí de 400 anos, para que o Novo Testamento aí chegasse, para que a gente pudesse realmente ter como inspirados por Deus. Amém? Agora, a necessidade da mensagem escrita no Novo Testamento. Nós compartilhamos aqui que, por exemplo, a narrativa dos 4 evangelhos não tinha nada escrito, porque o Espírito Santo lembrava. Mas a mensagem da nova aliança, ela precisava ter a forma escrita como a antiga. Porque após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos pregaram por toda parte, sem haver nada escrito. As suas Bíblias, o que eles usavam, era o Antigo Testamento. Porém, que com o correr do tempo, o grupo de apóstolos diminuiu. O Evangelho se espalhou. Mas aí surgiu a necessidade de reduzi-lo a uma forma escrita para ser transmitido às gerações futuras. Se é que eu posso falar de reduzi-lo a uma forma escrita? Houve essa necessidade de o quê? De gerar a forma escrita para transmitir às gerações futuras. É por isso que nós temos a Bíblia Sagrada, por causa dessa necessidade, tá? E eu tenho certeza e convicção que esse era o plano de Deus em marcha aí, para que todos nós pudéssemos ter aí a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Muitas igrejas e indivíduos pediam, na época, explicações acerca de casos difíceis surgidos por perturbações, por falsas doutrinas, por problemas internos e outras coisas mais. Tem muitos textos que falam, 1 Coríntios 1:11, 1 Coríntios 7:1, 5:1. Surgiu-se, então, a necessidade da revelação divina escrita como recurso para solucionar os problemas que foram surgindo no decorrer da caminhada, tá bom? Quer dizer, se apontava seus problemas, aconteciam os problemas, e se precisava, então, ter aqui um manual de consulta para saber o que fazer diante daquela situação, ok? Então, os judeus cumpriram sua missão de transmitir ao mundo os oráculos divinos, Romanos capítulo 3:8. Agora, a igreja, ela também cumpriu a sua parte, transmitindo a palavra e ensinos do Senhor, bem como as que ele, pelo Espírito Santo, inspirou aos Escritos Sagrados. Ele mesmo disse: tenho muito a que vos dizer, mas o Espírito da verdade dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 16, verso 12 e verso 13. Na verdade, a igreja cumpriu e precisa continuar cumprindo, tá? A igreja cumpriu naquela época e precisa continuar cumprindo até os dias de hoje, transmitir a palavra e os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que você aí possa ter ao par, ao seu entendimento, que é preciso transmitir os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguns testemunhos importantes aí sobre essa formação do Novo Testamento. Amém? Dão testemunhos da existência dos livros do Novo Testamento em seu tempo os seguintes cristãos primitivos, cujas vidas coincidiram com as dos apóstolos e com os discípulos destes. Por exemplo, Clemente de Roma, na sua carta aos Coríntios, em 95 d.C., ele cita vários livros do Novo Testamento.
Policarpo, na sua carta aos Filipenses, cerca do ano 110 depois de Cristo, ele cita diversas cartas do apóstolo Paulo. Inácio, por volta de 110 também, cita grandes números dos livros do Novo Testamento em seus escritos. Justino, um mártir, nascido no ano da morte de João, escrevendo em 140 depois de Cristo, ele cita diversos livros do Novo Testamento. Irineu, 130 a 200 depois de Cristo, ele cita a maioria dos livros do Novo Testamento, chamando-os de Escritura. E Orígenes, em 185 e 254 depois de Cristo, homem erudito, piedoso, viajado, dedicou sua vida aos estudos das Escrituras. E em seu tempo, os 27 livros do Novo Testamento já estavam completados. E ele os citou, embora com dúvidas sobre alguns. Mas ele citou, tinha dúvidas sobre Hebreus, sobre Tiago, sobre 2 Pedro, sobre 2 e 3 João. Mas ele cita. São testemunhos importantes de pessoas, né, na época que transmitiram, falaram da mensagem do Novo Testamento. Às vezes eu te dou uma sacudida aqui nessa hora, tá? E você? O quanto você tem transmitido da mensagem do Novo Testamento na sua caminhada, tá bom? É importante você pensar sobre isso. Vamos falar agora sobre as datas e períodos, sobre o cânon em geral, tá? O Antigo Testamento foi escrito no espaço de mais ou menos 1046 anos, ou seja, de 1491 a 445 a.C., isto é, de Moisés a Esdras. A data 445 é apenas um ponto geral de referência cronológica quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Se entrarmos em detalhes quanto ao último livro do Antigo Testamento, em ordem cronológica, Malaquias, teremos uma variação de tempo que veremos a seguir. Preste atenção aqui, ó. O Pentateuco, como já vimos, foi iniciado cerca de 1491 a.C. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, por ordem cronológica, foi escrito em 445, no final do governo de Neemias e sacerdócio de Esdras. Ora, isso foi a partir de 432, quando Neemias regressou a Jerusalém, procedente da Pérsia, para onde tinha ido em 434, a fim de renovar sua licença. Neemias capítulo 13, verso 6. Então é a partir desse ano que Malaquias entra em cena. Quando Malaquias escreveu, talvez Neemias não estivesse mais na Palestina, pelo que não menciona em seu livro, como fazem Ageu e Zacarias, seus antecessores, os quais mencionam Zorobabel e Josué, respectivamente, governador e sacerdote dos repatriados, tá? Zacarias 3, 4, Ageu 1, 1. Agora, um Novo Testamento, ele foi escrito em menos de 100 anos. Foi o seu último livro, Apocalipse, foi escrito cerca de 96 depois de Cristo. Então, isso dá um total de 1142 anos para a formação de ambos os testamentos. 1046 do Antigo Testamento e 96 do Novo Testamento. Então, leva-se em conta que a cronologia bíblica é sempre aproximada.